Oi, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Sara, eu sou uma mulher transexual. Gente, eu vou vir aqui falar uma coisinhas assim, que sempre tem dúvidas, né? As pessoas sempre têm dúvidas sobre como está não. Na verdade, como ficou a minha cirurgia, né? Se eu tenho tudo, se eu não tenho. Eu só vivo escutando isso, e se eu tenho orgasmo, se eu não tenho, e se é só um canal, se não é. Então vamos lá. É, esse também é uma pergunta da Cleo também, porque a Cleo quis saber se eu tive não, se eu tenho orgasmo, se eu não tenho e como que tá sendo. Então vamos lá. Gente, quando você faz a cirurgia, você reconstrói tudo ali, né? E não é só um canal. Os médicos eles estão evoluídos por conta dessas questões, então, tipo assim, eu tenho a vulva, eu tenho o clitóris, eu tenho o canal da uretra e também tem um canal da vagina. Então, não é só um buraco, né? Teve um tempo atrás que eu tinha feito um vídeo falando sobre isso e tinha um rapaz que eu tive até que apagar o comentário dele, porque ele foi bem, assim, inválido, nem sabe como funciona essa cirurgia, e ele falou assim que era só um buraco ali, e pronto, acabou, não tinha nada, que não sei o quê, e a gente não sentia orgasmo nem nada. E aí eu entrei naquela questão, perguntei pra ele assim, como que ele sabia? Como que ele sabia se ele passou por isso também? Porque assim, você só pode falar uma coisa ou afirmar uma coisa se você fez. No meu caso, eu fiz. Então, eu afirmo e sei o que eu tô falando, entendeu? Então, eu tenho como falar pra vocês se é só um buraco, se não é. E não é só um buraco, gente, eu tenho tudo. Então, assim, antes de vocês falarem alguma coisa, pesquise primeiro, antes de falar coisa que não sabe, entendeu? E sobre o orgasmo, você sente um prazer imenso. Um prazer imenso. Não tenho o que reclamar sobre a função, entendeu? Não tenho o que reclamar nem sobre esteticamente e nem sobre a função. Claro que no começo você fica meio receosa, né? Porque querendo ou não, você tem que se adaptar com aquilo e é tudo novo, né? Então eu ficava meio com aquele receio. Quando eu fui fazer sexo a primeira vez, eu fiquei, né? Com medo um pouco, assim, não é com medo, acho que eu fiquei com mais com aquela coisa na minha cabeça, medo de estourar as coisas por dentro, sabe? Que eu ficava pensando assim, ai meu Deus. Porque assim, eu fui um pouquinho negligente, por quê? Quando você faz essa cirurgia, você leva de 3 a 6 meses para você ter relação. E vai depender do seu pós-operatório, né? Se o médico liberar, o médico não liberar, e o médico ainda não tinha liberado para mim fazer nada, né? E eu fui um pouco negligente. Com 3 meses eu, né, tinha já feito, né? E assim, a sensação foi boa, mas eu mesmo assim eu fiquei com aquele desconforto, com medo de estourar alguma coisa por dentro, assim, é que eu ficava pensando, ai meu Deus, vai arrebentar tudo por dentro, porque querendo ou não tá recente, né? Então eu ficava pensando, mas graças a Deus não deu nada, eu não senti dor, não senti desconforto na hora do ato, do sexo, porque também tem aquela coisa que eu me preparei, como eu falei pra vocês, vocês têm que dilatar, né? Mesmo você tendo a sua vida ativa, você tem que dilatar, entendeu? Hoje eu não dilato muito, assim, eu só dilato quando eu vou tomar banho, porque não precisa, mas no começo, assim, quando você faz essa cirurgia, você tem que dilatar antes de você ter o ato sexual. Porque para você também não sentir desconforto e também para você não machucar a pessoa que você tá, porque querendo ou não, é um canal mais fechado, né? Então, graças a Deus, eu tive sexo com a pessoa que eu gostava, então, tipo assim, que eu gostava não, que eu gosto, então, tipo assim, na hora que eu fiz, eu não tive com problema com isso, né? Então, basicamente, não tive problema com isso, mas assim, é tudo conversado. Se você tem uma pessoa que você conversa, você já sabe que a pessoa vai te tratar super bem, beleza, mas se você não tem, gente, te deixa um pouco complexo em algumas coisas, que eu já vi alguns relatos de outras meninas que a experiência para elas não foi muito boa sobre o ato sexual. E no meu caso, não. No meu caso, foi bom. E a sensação é maravilhosa. Então,
Tipo assim, você sente orgasmo, você não tem problema com essa questão, tipo assim, ai, você perdeu a função de sentir prazer. Não, não perdi função de sentir prazer. E a única coisa que nem eu falei pra vocês, eu não gozo mais, né? Eu vou falar o português, claro que não gozo mesmo. E sai alguma secreçãozinha ali, tipo assim, também é clarinho, não é, é como se fosse água, não é grosso nem nada, mas assim, é libertador, né, nessa área, assim, na hora de você não ter mais aquele complexo de, ai meu Deus, tem alguma coisa ali, né? É como eu falei, no meu caso, e no caso das meninas que já fizeram a cirurgia, ou que vão fazer, é, é assim. Mas aquelas que não querem fazer, é o que eu falei, eu super respeito. Só que eu acho que o respeito é mútuo, entendeu? Respeito é o que se dá, o que se leva, entendeu? Mas é isso. Então, tipo assim, eu acho que eu tirei um pouco dessas suas dúvidas. E sobre o tamanho da largura do canal, gente, vai depender também da sua técnica. E também se você tá dilatando também direito. Porque não adianta você fazer essa cirurgia e você não querer dilatar. Eu sei de um caso de uma famosinha aí que ela meio que. Calma, que não é a Zé Longuinho e nem a Pauline. É uma outra aí que ela não dilatava, ela fazia, ela faz, né, job, então, tipo assim, ela acha que só porque ela faz job não precisa dilatar e tem que dilatar, gente. O, eu acho que assim, o combo todo da cirurgia é a dilatação. Entendeu? Para sair perfeito, para ficar ok, para você não ter desconforto, para você não ter dor, alguma complicação, é a dilatação. Então, hoje é como eu falo, eu não preciso ficar dilatando 3 vezes por dia, mas assim, uma vez no dia, quando eu vou tomar banho, eu tô lá dilatando. Minha mãe, quantas vezes já catou eu dilatando lá no banheiro, porque tem que dilatar, gente, tem que dilatar porque isso é necessário para o canal não ficar mais rígido e também não diminuir, né, o tamanho também, né? Porque obviamente, nós quer ter uma vida, né, ativa. A gente não quer só ter o órgão ali, tipo assim, ah, tá bonitinho, feito esteticamente, mas a gente também quer ter a função também de sentir o prazer, isso, aquilo. E o prazer tem, gente, o prazer tem porque eles ficam tudo ali, os nervos, tudo, eles mantêm tudo ali. Então, não fiquem preocupada sobre essa questão de tipo assim, ah, eu não vou sentir prazer. É mentira, não sente prazer, sente prazer sim. Talvez se essas que falavam que não sentia prazer, talvez elas já não sentiam prazer antes da cirurgia. Porque também você tem que tá aqui bem, entendeu? Não adianta você fazer a cirurgia e não tá com o seu mental bem, entendeu? Tem essa questão também. Por mais que a pessoa fale assim que não é, é sim. Eu tinha minha vida ativa e meu mental era ótimo. E meu, meu orgasmo era imenso. Então, depois que eu fiz a cirurgia, isso não mudou, entendeu? É mais sensível? É mais sensível, até porque a área ali do clitóris é uma parte mais sensível, né? Então, tipo assim, mas é bom, entendeu? É ótimo. E é isso. Então, eu acho que eu tirei essas dúvidas, né, de algumas meninas, se não sente prazer, se sente prazer, se é bom, se não é, se goza ou não, não goza. Tamanho é aquela coisa que eu falo, vai depender muito da sua dilatação, vai depender também muito do seu órgão. Se você não dilata, você não tem uma profundidade boa. Se você dilata, ok. Se você não dilata, aí paciência, né? E é isso, gente. Eu espero que eu tirei as dúvidas da Cleo, principalmente, né? E de outras meninas, né? Sobre se tem orgasmo ou se não tem. Tem, gente. E é muito bom. É muito bom. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês curtem, compartilhem. É, eu lembrei aqui, aí eu falei assim, eu vou fazer outro vídeo, né? Aproveitar que ainda dá pra fazer vídeo. Aí eu já tô aqui já fazendo outro vídeo. Já vou já postar pra vocês, quer dizer, já estou postando, né, pra vocês. E é isso, eu espero que vocês curtem, compartilhem. E se tem mais alguma dúvida, pode me falar, que aí eu vou fazer vídeo falando sobre isso. E é isso. Beijo, fico com Deus e até o próximo vídeo.